Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Daniel Guerra do PRB. Vamos aqui tratar, de uma forma geral, dos principais projetos de lei que o vereador tem apresentado no âmbito do Legislativo Caxiense. Tudo bem, vereador? É um prazer recebê-lo novamente. Primeira vez que conversamos no De Frente com a Lei, segunda vez que conversamos no De Frente com a Lei este ano. Olha, a alegria é nossa de poder estar mais uma vez com a nossa comunidade de Caxias do Sul, informando os resultados do trabalho do parlamento, do mandato deste vereador. Obrigado pelo espaço. Vereador, durante as sessões ordinárias, o senhor tem feito bastante uso da tribuna e, na maior parte das vezes, para destacar projetos de sua autoria que o senhor vem protocolizando no âmbito da nossa Casa Legislativa. Eu gostaria que, nesse primeiro momento, o senhor elencasse alguns temas que o senhor entende como mais interessante ou que a comunidade tem lhe dado um retorno maior. O que mais tem repercutido desses projetos de lei que o senhor apresenta e olha pela cobertura das sessões? Eu diria que pelo menos uns 2 por mês, que eu costumo ouvir assim. Tu sabes, Fábio, que o mandato do vereador ele tem que ecoar aquilo que a sociedade, a comunidade espera de mudanças. E o vereador, ele tem a oportunidade, através do mandato, de propor, através de projetos de lei, ações que possam melhorar, alterar as situações que porventura venham sendo sentidas pela população de um modo geral. Então nós estamos sempre muito atentos ao dia a dia da nossa cidade, ao dia a dia do que vem vivendo os nossos cidadãos e, fruto desta convivência, a gente passa a ver necessidades de melhorias e a gente, em diálogo, constrói projetos, tendo sempre muito claro qual é o objetivo do projeto, o alcance desse projeto e, acima de tudo, dele estar focado com o interesse da coletividade. E também nós temos um cuidado de, antes de apresentar qualquer projeto, verificar a legalidade, a constitucionalidade dos projetos para que eles possam vir a plenário e serem debatidos, mas acima de tudo, podermos sensibilizar os vereadores para a aprovação desses projetos. Então nós temos de fato trabalhado muito forte na fiscalização do Poder Executivo, que nos incumbe fazê-lo, e também muito forte em apresentar projetos de lei para melhorar a vida dos nossos cidadãos. Bom, vereador, recentemente teve forte repercussão um projeto seu que acabou rejeitado em plenário, dizia respeito à individualização de hidrômetros em condomínios residenciais. A individualização basicamente é o seguinte, para que cada um pagasse exatamente aquilo que consumiu, ou seja, em vez de ter aquele reloginho, como popularmente se chama, que o funcionário, enfim, do SAMAI vai lá, faz a medição e faz o rateio, a divisão entre todos os condôminos, não, cada um teria o seu reloginho e a sua própria conta de água. Recebeu um parecer de inconstitucionalidade pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação aqui da nossa casa, presidida pelo vereador Flávio Cassina, ou seja, que teria alguma ilegalidade. E a maioria do plenário acatou esse parecer, o seu projeto terminou arquivado. E foi muito polêmico, eu lembro uma sessão de pelo menos mais de 1 hora discutindo esse tema. Como é que o senhor reagiu a essa situação e para aquelas pessoas que têm interesse nessa individualização dos hidrômetros, teria algum outro caminho a ser adotado, já que não foi possível pela via legislativa, pela aprovação de uma lei? Olha, Fábio, este é um dos projetos que, vendo a necessidade dos moradores em condomínios, a grande queixa e a justa queixa de muitos desses moradores é que não era justo, por exemplo, uma pessoa que mora num apartamento, que fica o dia inteiro fora, né, para o seu trabalho, seus estudos, pague a mesma fatura de água daquele cidadão, daquela família que tem 7, 8 moradores. Então, o primeiro objetivo deste projeto era tornar a cobrança de água justa, ou seja, o cidadão somente iria pagar por aquilo que consumisse. Este também ele engloba outros objetivos muito importantes. Nós teríamos aí uma responsabilidade social com o uso racional da água, porque a água é um bem finito
E nós temos que também preservar esses mananciais para as futuras gerações. Então, a gente tem dados técnicos de que em todas as cidades onde passou a vigorar a lei do uso individual dos hidrômetros, as pessoas, além de terem a satisfação de pagar por aquilo que exatamente consumiram, também teve muitas situações de se consertar eventuais desperdícios com vazamentos que até então não eram sanados. Então, a gente teve a ideia deste projeto e nós fomos buscar cidades que aquilo já era lei. E nós usamos por modelo, por parâmetro, a lei de Campinas, que está em vigor desde 2006. Inclusive, o próprio teor desta lei nós copiamos da cidade de Campinas, porque toda a questão de constitucionalidade já havia sido fundamentada. Então, diante disto, como no nosso país a gente tem apenas a Carta Magna, a Constituição Federal, que é a lei das leis, e ela estava devidamente embasada, nós se valemos daquela lei de Campinas para apresentar o projeto em Caxias do Sul. Não só em Campinas já é lei, mas diversas cidades do Brasil afora, gerando muita satisfação aos usuários. Lamentavelmente, em nossa cidade, em que pese o interesse coletivo, em que pese a necessidade de um projeto desta natureza, a Câmara, a maioria dos vereadores, lamentavelmente rejeitou o projeto, arquivou o projeto, dando por situação alegada inconstitucionalidade. Ora, como é que pode um projeto, né, ser lei em diversas cidades do país e o mesmo projeto de lei ser inconstitucional para Caxias do Sul? Pode ser, Fábio, que por coincidência a assessora da Comissão de Constituição e Justiça, que é um cargo de confiança do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o vereador Flávio Cassina, por coincidência esta CC, ela é também advogada do partido do presidente da Comissão de Constituição e, lamentavelmente, se mistura o interesse coletivo em detrimento de vaidades partidárias, vaidades pessoais, fazendo com que a população não tenha um projeto tão importante quanto esse, mas nós continuaremos muito firmes em apresentar projetos que sejam, como este, constitucional, acima de tudo, que contemple o interesse da coletividade, que possa ser de fato uma solução, como era a questão dos hidrômetros. Lamentavelmente, a população perde uma boa ideia, uma boa proposta e, mais do que isso, lamentavelmente, a Prefeitura de Caxias do Sul, que deveria tomar a iniciativa para corrigir essa situação, não o fez e não o faz. Mas o tempo é o senhor da razão e certamente nós continuaremos neste tema porque julgamos imprescindível também. E voltando um pouco na origem, teria algum outro caminho, como por exemplo uma política municipal nesse sentido? Porque alguns edifícios já adotam essa sistemática. De fato. Alguns antigos, às vezes por uma questão de decisão dos próprios condôminos, elaboraram a proposta da caixa, digamos, individualizada. Novas edificações já saem com esse recurso, mas haveria como legalizar essa exigência? Olha, Fábio, é importante que a população que está nos acompanhando, primeiro que o nosso projeto, a exemplo das cidades que já é lei, ela passaria a vigorar a exigência do hidrômetro individual para as novas construções. As construções já existentes não seria obrigatório a adaptação. Em que pese, nestas cidades que também não era obrigatória a adaptação, grande parte dos condomínios adotaram a adequação porque houve um ganho efetivo, mesmo com investimento de correção ou de adequação. Agora, o projeto que nós tínhamos proposto, ele apenas valeria para os novos projetos que ainda estavam na planta, que poderiam ser corrigidos na planta, sem gerar qualquer tipo de gasto ou ônus aos empreendedores ou aos proprietários desses novos empreendimentos. E uma outra matéria
que o senhor também trouxe ao plenário, atinge a questão dos idosos, né? O atendimento de saúde aos idosos. O que o senhor poderia explicar melhor sobre esse tema? Olha, Fábio, nós tratar o idoso com o respeito que ele merece, com a dignidade que ele merece, precisa sim ter projetos neste sentido. E tenho protocolado vários projetos nesse sentido, assim como a vacinação domiciliar a idosos, a pessoas com deficiência, e mais recentemente apresentamos um projeto de lei que faz com que o município, a Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, quando o idoso estiver incapacitado por motivo de doença ou outros motivos, não puder vir até os órgãos públicos de nosso município, a Prefeitura de Caxias do Sul fica obrigada a ir até a residência do cidadão, do idoso, da idosa. Isso é um projeto que vai ao encontro de respeito, dignidade, acolhimento. Mas seria a essas demandas. Uma equipe multidisciplinar ou as próprias UBSs teriam que criar um grupo para fazer essa visita domiciliar? Como se daria? Ou uma equipe de estratégia de saúde da família? O senhor chegou a verificar se há esse tipo de disponibilidade? Hoje, na verdade, cada pasta, por exemplo, a saúde já existe um programa da estratégia da saúde da família, já existe equipes para este tipo de demanda. Em outras pastas, né, também elas irão se adequar para poder prestar esse atendimento que é tão necessário, porque muitos idosos, eles por vezes deixam de comparecer aos órgãos públicos que têm necessidade de ir a um órgão público porque estão impossibilitados por motivo de doença, por exemplo. E não é justo que ele não tenha este acesso, não é justo que ele não seja acolhido. Então, é obrigação do poder público fazer este passo, e eu espero que este projeto venha o quanto antes para plenário, para que nós possamos ter a aprovação deste projeto. Vereador, mudando um pouco de assunto, eu gostaria de ter uma impressão do senhor a respeito do próprio plenário, da condução do debate. Eu lembro que em outras oportunidades sempre é questionada a sua posição, o que o senhor realmente é dentro do plenário. Se está na situação, se está na oposição, evidentemente que pela contundência, pelo teor crítico com que o senhor se manifesta, o senhor não faz parte da base do governo. Mas será que faria parte da oposição, por assim dizer? Eu lhe pergunto várias vezes em diversos momentos e acho que agora vem a calhar novamente. Como é que o senhor tem se identificado diante das correntes de posicionamento que se tomam durante o debate em plenário? Olha, primeiramente o que se percebe é que o Brasil vem penando, não só Caxias do Sul, não só o Estado, mas o Brasil vem penando com uma representação onde o cidadão não se vê representado pelos seus políticos. E não se vê por quê? Porque, de fato, a maioria dos políticos estão preocupados em representar a si mesmos e representar os interesses dos seus ou dos seus partidos, pondo ou relegando ao segundo, terceiro, quarto, quinto lugar o interesse do povo. Mas aí fica aquela pergunta: quem é que elege o parlamentar? Quem é que elege o governante, se não o próprio povo? Então a primazia do interesse coletivo deve estar acima de tudo e de todas as ações, quando se refere a alguém que tem o dever de representar, no caso, o parlamentar ou o chefe do Poder Executivo, seja ele municipal, estadual ou nacional. Desde o meu primeiro dia como vereador, o meu compromisso sempre foi, e tão somente é, com o interesse da população. E, por óbvio, isso gera incômodo, gera desconforto, porque para os arraigados ao sistema tradicional, gera pessoas como este vereador uma situação de desconforto, porque começa a ficar exposto que, por muitas das vezes, o interesse do povo não fica em primeiro lugar. Então, diante disso, eu tenho me pautado desde o meu primeiro dia do mandato
independente de sigla partidária, independente de partido, eu me pauto pelas ideias, pelas proposições. Se um projeto, Fábio, ele for proposto por qualquer vereador e este projeto for bom para a população, eu não somente irei apoiar este projeto, como sempre faço, mas eu também passarei a entender como eu me sinto solidário àquele projeto e lutarei na argumentação, na defesa consistente para que aquele projeto seja aprovado, independente quem seja o autor. Então, eu torço sinceramente que a população ela possa, e tem cobrado isso, porque essa situação de situação e oposição diz o que exatamente a população? Nada. Só diz que a população vem sendo posta em segundo e terceiro plano, que isso é inadmissível. Agora eu pergunto, eu tenho adotado essa posição desde o meu primeiro dia como vereador e será até o último dia, que é o que for bom para a população, de fato, mas de fato, eu vou ser favorável. Agora, o que não for bom, Fábio, eu vou ser muito firme no debate de ideias. A gente não faz debate ideológico, mas faz um debate de ideias, propositivamente. Eu até queria aproveitar e colocar isso, como discernir o que realmente é bom. Porque, em determinado momento, o Executivo, quando aporta um projeto na Câmara, ele acredita que está apresentando o que é o melhor para a sociedade. No debate em plenário, quando a oposição vai trazer, digamos, um viés diferente, um olhar com um matiz diversa daquilo que está sendo debatido, e muitas vezes até acontece o seguinte, inclusive com o senhor, vota favorável, mas coloca algumas ressalvas. Ora, numa próxima oportunidade, quem sabe pensamos de uma outra forma, ou qualificamos um pouco mais a ideia. Afinal das contas, todo político no debate vai estar pensando no melhor para a sociedade, pelo menos... É o pressuposto. É o pressuposto, em tese, de maneira genérica. E como então o senhor faz essa interpretação e como é que a própria sociedade pode, claro, por mais difícil que isso seja, que depende do ponto de vista de cada um, mas como saber o que realmente é bom ou ruim para a sociedade? Porque se escuta muito na política hoje em dia se dizer isso, olha, eu estou defendendo aquilo que realmente é bom, aquele lá não, ele está preocupado com os interesses, com seus interesses. Então, como fazer esse discernimento para que a população entenda o que realmente é bom para ela? Olha, o discernimento eu entendo como muito óbvio, muito simples. Primeiro, tu tem que estar em sintonia com o interesse coletivo. O interesse coletivo ele é muito objetivo, ele não é empírico, ele é muito objetivo. E, de fato, os políticos nos seus discursos, todos, sempre, principalmente em campanha, sempre colocam, por exemplo, que vão lutar pelo povo, pela educação, pela saúde, mas, passadas as eleições, eles votam conforme os partidos sugerem ou conforme o sistema manda. Este vereador, não. Este vereador, ele reflete o projeto, mas, acima de tudo, o impacto daquele projeto no curto, médio e longo prazo para a comunidade. Por exemplo, se fala muito em educação e a prefeitura mandou ano passado, né, às vésperas de um feriado, um projeto que achatou ainda mais os professores. Esta que é a mais nobre das profissões. Então, isso, nitidamente, faz com que a população enxergue e ela exponha essa preocupação. O senhor se refere a um projeto que alterou a forma de cálculo das horas extras dos professores, porque... Exato, Fábio, mas é exatamente nisso. Se fala em corte de gastos e vão cortar onde já não se tem, né, e que se está com um desafio enorme, e enquanto a gente vive um quadro na administração municipal de CC fantasmas e falta de prioridade e gestão. Então, a população, eu creio também que ninguém é dono da verdade, mas as matérias precisam ser olhadas com um olhar de gestão, sem as questões pessoais, sem as questões ideológicas, mas um foco muito preciso na linha de uma gestão eficiente para o coletivo. O poder público ele tem a primazia de lutar, de investir, de priorizar o que é para a população. Por vezes os projetos eles mostram que não é sempre assim.
Por exemplo, nós, dentro do que é permitido como parlamentar, a gente propôs diversos projetos efetivos para melhorar a condição de vida do profissional, do professor, de forma a fazer, por exemplo, proporcionando um projeto de meia entrada para os professores, proporcionando também um projeto que trate da saúde vocal dos professores, um projeto que trata também do programa que inibe toda e qualquer forma de violência aos professores, seja ela física ou verbal. Então, estes projetos, somados a outros que já protocolei, é uma forma efetiva de buscar a qualificação e a valorização do professor na prática. Agora, o que se vê é que os políticos falam da educação, falam que é preciso valorizar o professor, mas o professor fica numa condição de desvalorização e é apenas lembrado no dia 15 de outubro, porque no dia a dia ele vivencia um desafio diário, né? E não tem a valorização que começa desde a remuneração, que é absurda em frente à importância deste profissional, que é sem sombra de dúvida a mais importante das profissões, e também a questão das infraestruturas das escolas, as condições de trabalho. Então, de forma muito prática, eu me pergunto, mas quem é que é a situação do que o povo quer? E quem é que é oposição ao que o povo não quer? É essa questão. E eu torço realmente para que a população, e já tem mostrado a população isso nas urnas, que ela está querendo de fato que as pessoas botem o interesse do povo em primeiro lugar, mas não no discurso, porque o discurso é fácil, é bonito. A gente vê aqui no plenário, por exemplo, Fábio, discursos inflamados, bonitos, belos, mas só se tem como discernir qual é o lado que o vereador está, se está do lado do sistema ou do poder, ou ele é uma marionete dos seus partidos, na hora do voto. O voto esclarece, o voto revela de que lado estão os parlamentares. Todo o restante é apenas discurso. Então, eu fico muito feliz em poder, de forma muito aberta, colocar todos os meus votos, independente qual seja o autor do projeto, a gente se posicionou pelo interesse da população. E, mesmo que tenha que sofrer as represálias de todas as ordens do sistema e dos partidos, eu estarei sempre focado com este horizonte, com esta meta, doa a quem doer, mas o importante é ter a lealdade com o povo, com o interesse coletivo. Vereador, eu não quis interromper o senhor, mas nós estamos um pouquinho além do nosso tempo. Pois não. Conseguimos aqui abordar alguns projetos que têm pautado o seu mandato e discutir um pouco também da nossa rotina em plenário, que é sempre interessante, até porque quem está nos acompanhando nem sempre consegue assistir às plenárias na íntegra. Então, no De Frente com a Lei, a gente tenta também, por meio das conversas com os vereadores, retomar um pouco da própria dinâmica do que tem sido pauta nas nossas sessões ordinárias. De forma muito breve, eu peço que o senhor faça, digamos assim, suas últimas considerações. Olha, Fábio, eu quero agradecer, quero convidar a quem está nos assistindo para, através do site, das redes sociais, ter um conhecimento maior do dia a dia dos nossos trabalhos, os resultados, as conquistas. Mas, para finalizar, Fábio, também dizer que quando tu questionaste a questão de que os governantes, por via de regra, querem o melhor para o povo, isso é o discurso. A prática é que revela realmente. Por exemplo, eu não disse que eu defendia isso, eu só quis comentar de uma forma genérica. Não, genérica, exato. Costuma se acredita nisso, pelo menos. Por exemplo, assim como se acredita que gastar, como se justifica, como se diz, né, que gastar bilhões de reais para investir em estádios que virarão elefante branco, isso é o que o povo quer. Não, o povo não quer isso, né, e não precisa ser muito expert, basta ter um mínimo de sensibilidade. O que o povo quer é não mais ter a prioridade da educação e da saúde no discurso e ter na prática. Então, prioridade de gestão, gestão eficiente, gestão séria e não brincar de gestão como se faz esse discurso de gestão apenas, e é uma prova disso, é a questão, por exemplo, dos estádios, né, que
estão num padrão FIFA, enquanto nossas escolas, nossa saúde, ela não tem, quiçá, a condição mínima de dignidade e respeito. Então é muito fácil de perceber, porque discurso é bonito, mas a prática é vivida na pele, é sentida no osso da população, e isso tem que reverter. Bom, como sempre tratamos, vereador, a gente sempre espera que todos pensem o melhor. Agora, qualquer mudança tem que ser por meio da política, então o cidadão comum tem que acompanhar a rotina da política e, quando tem a oportunidade de votar, tomar as suas escolhas e aí sim continuar pensando que, enfim, se faça o melhor pela sociedade. Vereador, quero lhe agradecer mais uma vez. Conversamos então com o vereador Daniel Guerra, do PRB. Obrigado pela audiência, continue acompanhando a nossa programação e até o nosso próximo encontro.